Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, da Bia para estar aqui com vocês hoje, para discutir um ponto que eu acho muito importante e com que a gente está muito envolvido. Meu nome é Paulo Coutinho, eu sou pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação Biosintéticos e Fibras. A ideia hoje é discutir um pouco de negócios em bioeconomia. E aqui está muito interessante exatamente pela diversidade, que é uma característica da bioeconomia. Eu vou pedir então a cada um dos membros daqui do painel, que eu agradeço por estarem aqui hoje, que se apresentem rapidamente, para depois voltar para a minha palavra, onde eu vou fazer uma breve introdução sobre bioeconomia. Lídia. Olá, boa tarde. Meu nome é Lídia Aguiar. Eu sou bióloga de formação, atuo em sustentabilidade na gerência de sustentabilidade da Firjan. Estou bastante feliz, bastante alegre de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é bastante caro para a gente nessa conexão bioeconomia, natureza e negócios, e quero agradecer a esse honrado convite de estar aqui agora. Obrigada. Ansgar. Bom, boa tarde. Está funcionando. Eu estou me ouvindo, então está funcionando. Boa tarde a todos. Meu nome é Ansgar Pinkowski. Eu sou da agência Neue Wege, quando se lê isso aqui. É alemão, como eu também sou alemão. Trabalhei nos últimos 4 anos na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, aqui do Rio de Janeiro, e tratei basicamente, ou principalmente, o assunto de energia, transição energética, uso de hidrogênio, biocombustíveis, e eu gostaria de trazer um pouco esse lado, digamos, da bioeconomia, desse lado energético aqui para a discussão. Muito feliz por estar aqui, obrigado pelo convite, e vamos lá. Obrigado a todos. Por favor, a apresentação. A apresentação, pode colocar, por favor? A ideia é passar para vocês uma primeira visão de bioeconomia, tá? O que é a bioeconomia, qual a importância para o Brasil hoje, e vocês vão ver números que mostram isso com bastante poder, para a gente poder discutir esse assunto, e um pouco do que a gente está começando a trabalhar dentro do próprio Instituto de Biosintéticos e Fibras aqui do Rio de Janeiro, que já fica desde já um convite para vocês, se quiserem nos visitar no Parque Tecnológico da UFRJ, tá? Bom, primeiro um primeiro conceito, porque eu tenho certeza que aqui vamos ter vários conceitos de bioeconomia, a gente considera que a bioeconomia engloba meio ambiente, agricultura, indústria e mercado, Não dá para pensar bioeconomia sem estar englobando todos esses pontos, Ela compreende desenvolvimento, uso e transformação, integral dos recursos biológicos. E esse ponto é o mais importante que eu queria chamar a atenção agora, inclusive para algumas falas que eu vou fazer ao longo do... É preciso trabalhar para garantir o aproveitamento integral da biomassa. Somente assim a gente vai realmente ter todos os benefícios, e a gente pode fazer com que o Brasil realmente exerça o potencial dentro dessa área no mundo, tá? Queria chamar a atenção também, de um trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas, que está medindo bioeconomia desde 2010, e ela está mostrando que a bioeconomia representou em 2023 cerca de 25% do PIB brasileiro, Queria chamar a atenção desse estudo porque a gente não tem visto muito números com relação à bioeconomia. E aqui a gente consegue enxergar inclusive uma evolução desde 2010 para cá, e uma tendência cada vez maior de crescimento. Então a gente está vendo 25% do PIB, já é alguma coisa considerável. Mas se você começa a olhar dentro do próprio estudo da Fundação Getúlio Vargas, eu chamo vocês a isso, você vê que ele não considera alguns pontos que eu penso que são ainda da bioeconomia. Ele não colocou e não tratou ali dentro toda a cadeia que envolve. Então a parte final, onde os produtos da bioeconomia terminam atingindo, não estão aqui. Eu estimo que esse PIB, na verdade, vai chegar a uns 30%, se a gente considerar tudo que eu penso. Um outro ponto importante é o potencial dessa bioeconomia. Um estudo da BBI em que nós participamos, a gente verificou que existe um potencial, se implantadas tecnologias que estão em fase final de desenvolvimento,
E aí eu estou falando do etanol de segunda geração da raiz, em que fala em colocar mais 10 plantas até 2030, a implantação de SAF, né? E aí a parte de combustíveis, né? E o potencial do Brasil nessa área, certamente o Angus vai aproveitar e vai falar com mais detalhes, né? É possível quase que triplicar o PIB brasileiro em bioeconomia até 2050. Né? Então esse potencial é enorme, né? E de novo, é enorme, mas a gente precisa trabalhar para poder realmente fazer com que ele aconteça, né? E chamar a atenção que nesse estudo da BBI a gente consegue dizer que com essas tecnologias implementadas nós teríamos um adicional do PIB de cerca de 590 milhões de dólares, na verdade bilhões de dólares até 2025, tá? O que ultrapassa em muito, né? Como eu falei para vocês, quase 3 vezes o PIB que é medido hoje de 2023 da Fundação Getúlio Vargas, que é de 2,8 trilhões de reais, tá? Mas essas tecnologias, se implementadas, elas trazem um outro ganho, né? E é o ganho que a bioeconomia traz, que é uma redução nas emissões de carbono do Brasil de cerca de 29 gigatons de CO2. Então a gente pode dizer que a bioeconomia ela é importante desde mudança climática, preservação ambiental, segurança nacional, de uma certa forma, quando a gente fala em energia, e nós vamos ver aqui o potencial de aumento de renda, né? E aí, a partir daí, o próprio crescimento econômico. A gente vê e a gente entende que existem duas bioeconomias, tá? Uma bioeconomia tradicional, que normalmente no Brasil é uma bioeconomia de exótica, nós estamos falando de cana-de-açúcar, soja, arroz, trigo, café, que são todas elas culturas exóticas, mas que o Brasil hoje está entre os 3 maiores produtores do mundo em todas essas economias, todas essas biomassas, tá? E uma outra, e essa é o que eu chamo de bioeconomia de escala, e uma outra bioeconomia que é uma bioeconomia de média e baixa escala, e aí a gente está falando muito forte daquilo que a gente considera como biodiversidade. E aí entra muito a biodiversidade brasileira. E aí é interessante, quando você olha aqueles números da Fundação Getúlio Vargas, a gente está falando de 2,8 trilhões, mas na verdade essa bioeconomia da biodiversidade ali é menos de 5%. Né? Então, a gente não conhece a nossa biodiversidade e a gente não aproveita o potencial da nossa biodiversidade. Né? E pior, a gente não aproveita os resíduos, nem sequer daqueles resíduos do biocombustível. Né? Quando a gente pensa no biodiesel, que na produção do biodiesel eu gero hoje mais de 600 mil toneladas anos de glicerina, que 90% dessa glicerina é exportada para a China, né? A $200 a tonelada, e eu continuo importando glicerina técnica, glicerina pura, a $3.000 a tonelada, me parece um absurdo. Mas a gente está olhando de grande escala. Mas quando a gente vai olhar também a nossa biodiversidade, eu olho lá que a gente tem o que é chamado de líquido da castanha de caju, né, que é um resíduo da produção de caju, no Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, que é um produto que tem alta quantidade de fenóis, alto potencial de produzir produtos de alto valor agregado, e a gente também exporta tudo. São cerca de 400 mil toneladas ano que vão para a Índia e para os Estados Unidos. Né? E a maior parte disso vai para uma empresa americana, que é um spin-off da 3M, para fazer antioxidantes, defensivos agrícolas. Né? Então, são produtos que a gente vende a $400 o quilo e voltam produtos a quase $10.000 o quilo. Quer dizer, na verdade, o Brasil precisa começar a olhar melhor no seu aproveitamento. E vale para os dois lados, vale para a grande escala e vale para a média e baixa. Já temos algumas coisas importantes, quando a gente fala em biorefinaria, temos, mas a gente precisa evoluir muito. Né? A gente já tem os exemplos da Raizen, nós temos exemplo do pessoal de milho que está entrando agora, o próprio pessoal de papel celulose já começa a pensar em suas plantas como sendo de biorrefinarias, então aproveitando e tentando levar outros produtos para o mercado, mas nós temos muita coisa a trabalhar ainda. Né? E aí, a verdade é essa, o Brasil não conhece sua biomassa. Né? A gente não tem a distribuição dessa biomassa ao longo do Brasil, nem sequer dos seus resíduos.
né? Disse que você tem lá no Pará uma geração de quase 3 milhões de toneladas ano em sementes de açaí, que são jogadas fora. Entendeu? E você tem ali um potencial enorme de extratos, de combustível, né? E quando a gente vai olhar os Estados Unidos e a Europa, lá você tem um mapeamento, você sabe exatamente, né, onde é que estão as biomassas, onde é que estão os resíduos, qual é o valor desses resíduos. Quer dizer, você não tem como orientar, né, os empreendedores brasileiros com relação a isso. Então, esse é um ponto que o Brasil precisa também desenvolver, né? Ele também não conhece sua biodiversidade, né? Eu fui presidente da rede Embrapi de Bioeconomia há 2 anos atrás, né? Eu estabeleci um grupo para trabalhar exatamente banco de dados de biodiversidade, né? O grupo levantou mais de 60 bancos de biodiversidade espalhados pelo Brasil, né? Dentro da Embrapa, dentro de universidades. O problema é que nenhum se conecta com nada, né? Não vão para os CIS-BR, onde deveriam estar catalogados, e ninguém está aproveitando, né? Ninguém está trabalhando para desenvolver oportunidades a partir daquelas moléculas, daqueles extratos. Não existe um trabalho sistemático. Na verdade, você tem algum trabalho de algumas empresas, como L'Oréal, como Natura, né, que fazem pequenas, vamos dizer assim, introduções. Então, a gente está muito longe, né? E aquele falei, a gente está com 2,8 trilhões, né, de valor da bioeconomia dentro do nosso PIB, mas disso menos de 5% é biodiversidade. Então, acho que a gente tem um espaço muito grande para evoluir aí, tá? Então, se eu não tenho isso, eu não sei, sabe, se eu não conheço isso, eu não tenho o valor da biodiversidade, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para desenvolver isso, né? Isso, inclusive, o nosso instituto está trabalhando, né? Existem ideias, depois a gente pode discutir aqui, né, coisas do que tipo biomapeamento dessa biomassa, né, e também o que a gente chama de BBD, que é o Biodiversity Business Discovery, né, que é para tentar estabelecer uma metodologia científica para identificação de oportunidades. E por fim, né, eu queria trabalhar o seguinte, olha, para resolver tudo isso a gente tem que trabalhar com biorefinarias, né? E aí, quando eu olho as duas bioeconomias, que têm estruturas totalmente diferentes, a bioeconomia de grande escala são empresas consolidadas, mercados consolidados, cadeias existentes. A da biodiversidade, pelo contrário, né, são empresas pequenas, as cadeias não estão consolidadas, né? Mas quando eu olho as biorefinarias, eu olho o seguinte, olha, isso é comum para as duas, os produtos são diferentes, né? A ideia é que você traga produtos de valor agregado ou traga produtos complementares, todo integrado, né, e máxima agregação de valor, né? Mas tem uma diferença entre a biorefinaria da grande escala, que normalmente a biorefinaria de grande escala, o principal produto é o combustível, né? Quando a gente vai para a biorefinaria da biodiversidade, o biocombustível ele é importante por outros motivos. Ele é importante porque, quando a gente está falando de biodiversidade, nós estamos falando dos grotões do Brasil, nós estamos falando da Amazônia, de Goiás, Mato Grosso. Para eles, o combustível para chegar lá, além de você ter o carbono para levar até lá, ele chega a custo bem mais alto. O preço de venda lá no Acre, na Amazônia, chega muitas vezes, enquanto a gente paga aqui R$5, né, o litro, lá eles pagam 9, em alguns casos chega a 10, né? Então, se o cara produz mesmo em baixa escala e usa porque ele precisa, qualquer produção que ele faça fica viável, tá? Então a ideia é aproveitamento integral. E aí eu trago aqui um exemplo muito forte de uma empresa, né, que está em Tocantins, né, em que, né, o Baruch, que eu conheço, ele veio para o Rio de Janeiro, fez o doutorado na COP, desenvolveu um processo para produção de carvão ativado a partir do endocarpo, né, do babaçu. Hoje, a empresa dele, que é uma empresa familiar, não vive mais do óleo. O óleo é um subproduto, né? Ele vive, na verdade, do carvão ativado que ele produz, que ele exporta para o mundo todo, né? Ele aproveita toda o babaçu. Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de visão dessa parte que eu chamo
da biodiversidade. Tá? E aí a gente traz um exemplo de um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, que é pensando numa microbiorefinaria de cacau, né? Em que a gente, com 4 containers que a gente instala, a gente começa a produzir outros produtos, começa a ter possibilidade, inclusive, de exportação, uniformização, e muda, né, toda uma comunidade. Né? Isso aqui você pode triplicar, né, a receita da comunidade com um investimento que retorna em menos de um ano. Pensem nisso, né, porque isso passa a mostrar o que pode ser feito efetivamente, né, por essas comunidades e essas cooperativas. Tá? Eu queria deixar esse recado, essa é a minha visão da bioeconomia. Aqui é onde a gente tem o maior transbordamento social e ambiental, né? Não cheguei a falar aqui para vocês, mas a gente tem um café com bioeconomia lá no Instituto, que a gente faz de 15 em 15 dias, em que a gente traz pessoas do Brasil inteiro, inclusive de cooperativas e comunidades. E o grande problema hoje da floresta é porque as pessoas estão deixando a floresta, né? Porque as pessoas, como tem uma pessoa falou dentro do café, que é uma pessoa representante da cooperativa, em que ele falou, olha, os jovens estão indo embora, porque não tem mais, né, não gera recurso para que ele possa sobreviver aqui dentro. E os velhos estão ficando cansados. Então, mesmo o sistema agroflorestal, que a gente pensa que pode ser uma solução, eu não tenho mais saúde para poder ir para dentro da floresta ficar coletando material. Então, você tem que efetivamente alavancar, e essa alavancagem é com tecnologia e é com capacitação. E aí é que entra o Senai um pouco, tá? Bom, eu vou passar a palavra então. Okay. Ansgar. Tá bom, então, mais uma vez, boa tarde. O Paulo já me deu várias pastas aí na apresentação dele, que eu posso aproveitar muito bem. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a parte da energia, quando a gente fala sobre bioeconomia, sobre os biocombustíveis e tudo. A gente fala hoje muito sobre a mudança climática. E eu acho que quando a gente fala sobre a mudança climática, a gente tem que olhar qual é o nosso, de onde vem essa mudança climática e qual é o papel, digamos, não vou falar da biologia, né, mas do campo nisso. Na verdade, o que a gente precisa, isso eu queria falar um pouco sobre isso, a energia, na verdade, ela precisa voltar para o campo. Porque até agora, quando a gente pensa, a gente sempre usava a energia, qualquer fonte de energia que a gente tinha, que a gente usou, desde o início, digamos, da nossa existência, ela sempre veio do campo. E a gente perdeu um pouco esse caminho quando a gente entrou com os combustíveis fósseis. Então, só para contar um pouco, antes da industrialização, 100% dessa energia ela foi usada da biomassa, dos campos e da biomassa. Na industrialização, a gente começou a usar carvão, óleo e mais tarde o gás natural, que a gente está explorando. Então, na verdade, quando a gente pensa óleo, carvão e tudo isso, também biomassa. Só uma biomassa que foi gerado uns 100 milhões de anos atrás e ela se decompôs ao longo do tempo e gerou uma poupança, vamos dizer assim. Então agora a gente está usando toda essa poupança e explorando ela há 100, 150 anos e jogando ela para o ar. Então nenhum sistema no mundo aguenta isso. Então, mas no início da industrialização, as primeiras atividades ainda usavam a biomassa. Por exemplo, o Rudolf Diesel, um contemporâneo meu, um alemão, quando ele inventou o motor a diesel, as primeiras experiências que ele fez foi com óleo de amendoim. Então, só mais tarde ele foi para o óleo, hoje chamado óleo diesel. Então, óleo na base de fóssil. E o Henry Ford cresceu no campo. Então, quando ele começou a criar os primeiros carros em massa,
né, o Ford Model T, chamado Ford Model T, ele defendeu muito de usar esse carro também para funcionar com etanol. Etanol na base de milho. Por quê? Porque ele queria que as próprias pessoas no campo puderam realmente olhar e usar o próprio Ford para o movimento, para o campo e tudo. Mas houve depois alguns acontecimentos, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial, e também como a proibição de álcool, o etanol entrava certamente nisso nos Estados Unidos, que nós fizemos um movimento para as energias fósseis. Houve um movimento ali, porque a energia fóssil, quando começou a criou muita energia fóssil que precisava ser usado, então o lobbyista e tudo começaram a priorizar o uso de combustíveis fósseis. Então, hoje eu estou falando isso só para mostrar um pouco a história a história da história, né? De combustíveis fósseis, para ver de onde veio isso. Então, hoje, a gente usa bilhões de toneladas de combustíveis fósseis. E qual agora a solução? Porque ninguém quer mais para trás e começar a usar carvão ou madeira na sua casa. Mas mesmo assim, eu acho que a gente avançou bastante com a nossa tecnologia. Então, existem soluções. E essa solução, ela tem que começar no campo. Na verdade, ela já começou no campo. E eu estou falando realmente da biomassa. A biomassa, quando a gente olha para ela, digamos, quimicamente falando, ela é um composto de hidrocarbonetos. Ela é um composto de hidrogênio e de carbono. O mesmo hidrocarboneto que nós temos na gasolina, no querosene e outras coisas. Então, hoje nós temos uma tecnologia para usar essa biomassa e transformar ela nos hidrocarbonetos que a gente usa hoje no dia a dia. Então, a gente só precisa usar isso. E, principalmente, mais uma vez, eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme nessa exploração. Para dar um número, para ter um sentimento sobre isso, o Brasil é 24 vezes maior que a Alemanha. Mas na Alemanha se gera 19 vezes mais biogás do que no Brasil. Então, isso por quê? Porque começou nos anos 80, nos anos 90, começou um trabalho de geração, de remuneração de uso de biogás, e isso gerou todo esse fluxo que hoje a Alemanha, digamos, na Europa, a Holanda também, e Luxemburgo é um país um pouco pequeno, não posso falar sobre isso, mas que realmente chegou nesse ponto, que o aproveitamento da biomassa, ela é muito maior nesses países do que, por exemplo, no Brasil. Então, mas isso mostra ao mesmo tempo o grande potencial que o Brasil ainda tem pela frente. Né? Eu não estou falando, aliás, falando da biomassa, eu não estou falando do aproveitamento do sol, da energia solar, da energia eólica, eu estou falando especificamente da biomassa, que é um ponto que a gente realmente tem como aproveitar, e esse aproveitamento ela pode ser feito também nos pequenos e médios produtores. Porque existe essa tecnologia e a gente consegue fazer isso. Talvez essa ideia do Henry Ford, que ele criou uma vez, de usar, aproveitar, digamos, na criação, vamos dizer assim, criação do próprio etanol um pouco complexo, mas, por exemplo, na produção de um próprio biogás, que hoje é muito fácil. Eu visitei uma escola pública em Magé, e lá eles produzem o próprio biogás dos resíduos da cozinha, que gera o biogás, e esse biogás é reaproveitado na própria cozinha. Então, é uma coisa simples para fazer. Mas eu acho que com toda a industrialização, que toda essa parte da exploração de óleo, dos combustíveis fósseis e tudo trouxe junto com ele, a gente perdeu um pouco esse reaproveitamento, o que o Paulo chamou de aproveitamento integral da biomassa. Né? Então eu acho que isso é muito, muito importante. E além disso, isso abre uma possibilidade para
agricultor pequeno, médio, ou até para o grande agricultor, obviamente também, de ter uma segunda renda, vamos dizer assim, uma segunda safra. Ele consegue gerar, através da energia gerada da biomassa, vender essa energia, ele consegue gerar uma segunda renda para ele. E fica um pouco mais independente da variação das safras, dos anos da safra e tudo isso. Então, essa tecnologia, ela já existe. Na verdade, o que a gente fala hoje nesse mundo de energia, quando a gente fala sobre isso, muito se fala sobre a descarbonização. Vamos descarbonizar até 2040, 2050 ou 2030, né? Mas, na verdade, não se trata de descarbonizar a nossa economia. Se trata de desfossilizar a nossa economia. Porque a gente vai precisar, e a gente precisa o carbono. Ele é um elemento importantíssimo na nossa economia. Só o que a gente não precisa, ou a gente não pode mais fazer, usar esse carbono que a gente usa da nossa poupança, que está lá no fundo da terra, que precisou 100 bilhões de anos para ser usado. Não, a gente precisa, a gente pode e deve usar a biomassa, porque ali essa é uma economia verde. Porque o ciclo de uso ela é muito curto. Então, enquanto a biomassa, as plantas começam a crescer, elas absorvem o CO2 e depois ela é soltada de novo. Então, é um ciclo, a gente não acrescenta mais CO2 ou mais fontes fósseis na nossa atmosfera. Então, essa aqui é a minha mensagem, cada um, ele pode fazer a sua parte. Eu acho que a gente tem que olhar de novo para a nossa biomassa que nós temos. É um caminho novo, a gente talvez não é um caminho novo, né? Porque antigamente a gente usava isso, mas é um caminho que a gente precisa reencontrar para aproveitar tudo que nós temos aqui, realmente, e fazer, a gente está falando sobre economia circular, aproveitamento e tudo isso. Então, quando a gente olha para essa parte da biomassa, biogás gerado, hoje já se fala também sobre usar tratores de biomassa, e biometano, que biometano é nada mais do que o gás natural. Quimicamente, a fórmula CH4 é a mesma coisa. Então, a bioeconomia, a agroindústria, ela está atualmente descobrindo o potencial que ela tem para a geração de biometano. A gente fala sobre isso como um pré-sal caipira. Um pré-sal caipira porque a gente consegue gerar ele aqui exatamente aonde, em São Paulo, em todas as regiões, onde nós temos a própria indústria. Então, tudo isso trouxe só alguns pinceladas, talvez na nossa discussão a gente consegue gerar isso, ou digamos, explorar isso um pouco mais, mas a minha mensagem é: a energia precisa voltar para o campo, e onde ela foi gerada, e onde ela precisa voltar a ser gerada. Então, como, usando a nossa tecnologia, a gente consegue, acredito eu, a gente consegue, e até fazer isso, conseguir fazer até com 8 bilhões de pessoas aqui no mundo. Obrigado. Eu gostei muito do pré-sal caipira. Todos nós. Tá? Eu vou passar agora para a Lídia, mas eu só queria deixar uma coisa importante, Lídia. A gente não pode esquecer da bioeconomia de grande escala, né? Essa bioeconomia de grande escala é aquela que dá os números que o Brasil tem hoje, né? O que a gente tem que ver é que existe uma outra bioeconomia que talvez seja do mesmo tamanho ou até maior, né? E esse é o ponto. Porque a bioeconomia de grande escala normalmente são grandes empresas, já tem os seus, né, suas ligações, suas conexões com o governo, com os seus benefícios. Essa outra não tem, né? Então é essa outra que a gente tem que trabalhar para desenvolver essa tecnologia. A gente tem muitos projetos, né, na área do SAF, na área do biodiesel. Então isso é uma posição que o Brasil cada vez vai se reforçar mais. Mas esse outro lado, eu acho que é que a gente está precisando dar um esforço maior. Sem dúvida. Passando para você, Lídia.
Sem dúvida alguma. E nós somos o país mais biodiverso do mundo, né? O número 1. Então aí a gente tem uma grande riqueza a ser explorada sem dúvida alguma. Concordo plenamente. Bom, agora sim, né, nossa apresentação. Eu trouxe aqui hoje uma apresentação sobre a nossa publicação que foi lançada ano passado na COP Clima, pelo nosso presidente Eduardo Eugênio, que é a publicação Bioeconomia, Natureza e Negócios, onde a gente traz a visão da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, acerca da temática. E a gente já vem trabalhando essa temática há 13 anos, e quando a gente iniciou na nossa gerência institucional de sustentabilidade, nós vimos o tamanho do desafio, porque por vezes quando a gente traz a temática que engloba setor privado e natureza, e bioeconomia, biodiversidade, de uma maneira geral a gente vê aspectos negativos muito apontados. No entanto, a gente tem também muitos impactos positivos a serem apontados e também a relação de dependência e oportunidade, que é o que a gente está tratando aqui agora, por meio da bioeconomia. Então, a gente, enquanto Federação de Indústrias, se sentiu na obrigação de jogar à luz a temática, de levar essa informação e esse conhecimento aos nossos associados, e por conta disso, a gente lançou essa nossa publicação, além do trabalho que a gente vinha fazendo anteriormente. Obrigada. Bom, e como já sabemos, né, existem muitas abordagens acerca de bioeconomia, a gente vê diversos posicionamentos diferenciados, seja na União Europeia, nos Estados Unidos, dentro do nosso próprio país, Ministério do Meio Ambiente, outras instituições, a gente vê que há um entendimento diferente e, por conta disso, a gente sentiu uma necessidade de trazer o nosso posicionamento, o nosso entendimento do que é bioeconomia, e nós tivemos a oportunidade de ter esse posicionamento levado à COP Clima, como falei anteriormente, e abrangendo as 3 vertentes, que são a bioeconomia biotecnológica, a bioeconomia de biorrecursos e bioeconomia bioecológica. Eu fico bastante feliz de já ter ouvido meus colegas anteriormente que trouxeram essa abordagem completa, tratando as 3 vertentes, então eu entendo que a gente está na mesma página, com o mesmo entendimento acerca do que é bioeconomia. Esse é um registro do nosso lançamento em Dubai, no ano passado, na COP Clima, da nossa publicação. E qual é a nossa abordagem, nosso principal objetivo por meio dessa publicação? Ela traz inicialmente os conceitos, né, teóricos acerca da temática, mas a gente trouxe também cases empresariais de sucesso, de empresas que por vezes sequer sabem que já estão atuando no campo da bioeconomia. A gente chamou também de natureza e negócios, porque por conta dessas visões diferenciadas acerca do que é a bioeconomia, então a gente resolveu transbordar a temática por meio dessa conexão, mostrando uma relação mais intrínseca dos negócios com a natureza. E trouxemos então essa abordagem econômica da biodiversidade, essa conexão do setor produtivo, sempre com foco, com o entendimento de que a biodiversidade é o motor da bioeconomia. Como falei anteriormente, né, nós somos o país mais biodiverso em relação a todos os outros, né? Brasil é o país mais biodiverso, mas a gente necessita transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas, né? Não basta a gente ser o mais biodiverso. E a gente entende a bioeconomia como esse agente transformador que revela essa nossa vocação para a bioindústria, que é essencial ao combate às mudanças climáticas e a tantas outras crises, né, seja segurança alimentar, todas outras questões relacionadas, segurança hídrica, enfim. E entendemos a biodiversidade como solução nessa economia regenerativa dentro do contexto da bioeconomia. A imagem aqui do beija-flor não é à toa. Sim, ela foi cedida pela L'Oréal, ela foi tirada no Centro de Tecnologia e Inovação, que fica no Fundão, onde há jardins filtrantes, né, com vegetais, micro-organismos, elementos da biodiversidade brasileira para tratamento de efluentes sanitários e industriais do Centro de Tecnologia, né, que não é algo simples, né, que é algo bem desafiador, porque se a gente está tratando de um centro de pesquisa e tecnologia, todos os dias nós temos efluentes diferentes, então não é algo simples. E foi interessante porque, por meio desse tratamento, esse local se transformou num ambiente desenvolvedor do ambiente, com a integração da biodiversidade dessa estação de tratamento nada
convencional com o ambiente natural. Então, não foi por acaso que essa imagem veio parar aqui. E nós trazemos, então, essa abordagem na nossa publicação de diversas vertentes, seja nos nossos cases que colocamos na publicação, seja por meio do uso direto da biodiversidade na indústria. Então, a gente tem um case, por exemplo, da mancha orgânica, que substitui matéria de origem fóssil por matéria de origem renovável na fabricação de tintas, com foco no setor de brinquedos, com público-alvo de crianças. Então, são tintas feitas a partir da biodiversidade brasileira. Em economia circular, como, por exemplo, a Vide Verde, que coleta resíduos de restaurantes, hospitais, shoppings, grandes empreendimentos, principalmente no estado do Rio, no centro do Rio de Janeiro, e transforma em adubo orgânico. Nós falamos de resiliência climática, adaptação baseada em ecossistemas, como, por exemplo, o case da Ocean Pact, que consta na nossa publicação, que fala da recuperação dos manguezais para proteção do entorno de áreas urbanas. Falamos, em geral, de soluções baseadas na natureza para o saneamento, como esse exemplo da L'Oréal, que consta na nossa publicação também. De infraestrutura natural para a segurança hídrica, como o case da Ambev, que recupera e restaura áreas estratégicas para segurança hídrica. Substituição de matéria-prima fóssil por biorrecursos, impactos sociais numa economia regenerativa, como, por exemplo, um case da Madre Frutos, que fica na região de Duque de Caxias, na comunidade de Santo Antônio, que realiza o manejo sustentável da jaca, que é uma espécie exótica na Mata Atlântica, e utiliza essa matéria-prima em substituição a matérias de origem animal e emprega mães, chefes de família dessa comunidade. Esses são os cases de sucesso que eu trouxe aqui rapidamente, fiz essa abordagem em geral. Eu convido vocês a conhecerem, adoraria explorar cada um deles, falar do movimento Viva Água Baía de Guanabara, que consta na nossa publicação, da Acessa, da Let's Fly, da Green People, do Parque Orla Piratininga. Adoraria falar detalhadamente sobre cada um deles, mas nosso tempo é curto. Então, eu vou convidá-los a conhecer a nossa publicação, que consta no site da Firjan, Bioeconomia, Natureza e Negócios. Nós temos as versões em inglês e português, então, por favor, acessem nosso site para conhecer a nossa publicação e a nossa abordagem e entendimento da publicação. E, por fim, a mensagem que nós queremos passar é essa contribuição do setor privado no contexto da bioeconomia. A gente vê as agendas globais trazendo, nos chamando cada vez mais a participar como solução. Por tempos, a gente viu muito o setor privado sendo estimulado, encorajado, chamado para essas soluções por meio de financiamento, mas isso é pouco, né? A gente pode mais, a gente pode contribuir de diversas outras formas, e é sobre isso que a gente quer jogar luz através da nossa publicação, e fico à disposição aqui para qualquer dúvida. Obrigada. Obrigado, gente. Acho que todas as palestras, nossa conversa aqui está muito inspiradora. Eu acho que vale a pena deixar um pouco o público interagir, né? Eu acho que devem haver algumas questões que eles queiram fazer, então eu deixo aberto, né, para que a gente possa abrir para vocês. Vamos lá. Quem é que gostaria de fazer alguma pergunta? Oi. Primeiramente, agradecer e parabenizar pela qualidade do conteúdo. Ouvir pessoas que trabalham diretamente na área é sempre muito importante. E me pegou muito essa questão quando a Alice e o Ansgar falaram sobre retornar a energia para o campo e sobre a participação das próprias pessoas que trabalham nessas zonas mais de interior. E queria levantar esse questionamento de que maneira as empresas e os grandes centros poderiam ajudar ainda mais a ter essa valorização dessa parte do trabalho, não só pela matéria-prima ser valorizada, mas de que maneira a gente conseguiria valorizar o trabalho dessas pessoas, né? Como que é o papel das grandes empresas e centros nessa questão. Bom, a minha leitura da sua pergunta é como a gente consegue criar centros, ou vamos dizer assim, como a gente consegue que as pessoas não vão para a cidade e criar no campo, manter as pessoas, mão de obra, inteligência, mais nos pequenos centros.
dá valor a isso, exatamente. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento das cidades e tudo, e sempre se acontece em volta da energia. Né? Sempre acontece, porque um aglomerado, quando a gente tem um aglomerado, aí isso atrai, é quase um buraco negro, né? Quase sempre atrai mais. E eu acho que o que a gente aprendeu também nos últimos anos, 100, 150 anos, que a concentração ela traz tudo isso, mas quando a gente faz a descentralização, e hoje a gente fala muito, por exemplo, sobre a questão de hidrogênio verde e alguma coisa assim, só usar isso como um exemplo, o grande desafio do hidrogênio e com tudo isso é o seu transporte. Então isso favorece que a gente vai precisar no futuro ter centros mais descentralizados, geração de energia mais descentralizados. E eu acredito que quando a gente consegue fazer uma geração de energia descentralizado, isso consegue também, vai atrair mais pessoas para ficar exatamente onde eles estão, porque ali eles conseguem trabalhar, assim eles conseguem encontrar emprego, assim eles conseguem gerar renda. Para mim é uma ideia, digamos, como uma resposta da sua colocação. Eu acho que, por favor, eu só complementando aqui um pouco, eu acho que é exatamente o que ele está colocando. E quando a gente começa a falar dessas biorefinarias de biodiversidade, nós estamos falando de pequenas comunidades, nós não estamos falando mais de grandes cidades, e nós estamos falando também de espalhar pelo Brasil isso, né? Então essa descentralização, essa localização, né, é que permite que no final você tenha alguma coisa que seja viável economicamente, tá? E aí eu acho que um ponto importante, e aí para complementar, é exemplo e educação. Né? Que se você não tiver nem o exemplo, e aí as empresas, né, como L'Oréal e outras, elas dão o exemplo, né, mas a gente também precisa ter o lado da educação para criar uma cultura que possa mostrar esse tipo de coisa para frente. Tá? Queria passar então a palavra para ele. Alô, perdão, desculpe por interromper o Paulo, eu não tinha visto que você... Eu estava seguindo a resposta de vocês e a Alice tocou no assunto e eu queria só comentar que eu acho que, por mais que haja uma intervenção institucional que seja para promover tudo que seja sustentável, resumindo o ASG no Brasil, o que você mencionou, Alice, a grande virada de chave vem do consumidor. O consumidor tem que visualizar o valor do trabalho. Então eu estava tentando puxar aqui os fatos, porque eu lembrava que a loja da Louis Vuitton em São Paulo é uma das que mais fatura no grupo, individualmente, a da Augusta, aparentemente. Então, o Brasil, que tem uma sociedade polarizada, tem um poder aquisitivo, a parte que tem, muito, muito alto. E eu acho que seria interessante se esse conceito de sustentabilidade, economia cíclica e, enfim, ASG, fosse colocado em uma pauta mais popular no Brasil. É uma questão de marketing, de esforço social, de, enfim, colocar isso como um trend. Aí sim nós veríamos a valorização expressiva aqui. Voltamos sempre para o lado da educação, né? No fundo, é a educação. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi. Eu queria saber um pouquinho, eu como representante do poder público de Saquarema, eu queria saber um pouquinho também da parceria de vocês nesses projetos com o poder público. Como que funciona e escutar um pouquinho de vocês sobre essas parcerias, tanto daí para cá quanto daqui para aí. Falando pelo lado dos institutos, né, Instituto Senai, né, a gente tem diversos convênios, né, com o poder público, né, tem convênios, acho que até alguma coisa com vocês, né, convênios hoje a gente está assinando convênio com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nesse lado de microbiorefinarias e de biomapping, de identificação, né, e até mesmo já falando no que a gente está chamando de BBD. Quer dizer, então, eu acho que existem várias formas de a gente poder, né, trabalhar nesse sentido.
E esses convênios com os entes públicos são interessantes, porque eu faço a mesma coisa com empresas, mas quando eu faço com empresas, aquilo é das empresas, né? Então ele não se torna público. Quando a gente faz com o poder público, aquilo se torna público, e aí é muito interessante que isso chega a todos, e chega a empreendedores, com potencial de abrir novos negócios, né? A pessoa vai ter mais conhecimento e tem esse potencial todo de crescimento, né? A partir daí. Eu faço com as empresas, fica para as empresas. Quando a gente faz com o poder público, fica para o público em geral. Esse eu acho que é uma grande vantagem nesse caso, e que a gente procura, né? Busca, né? De uma forma até mais sistemática. Tá? Uma coisa que me preocupa bastante e que estou me dedicando nos últimos tempos, como eu falei, eu trabalhei 4 anos na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha com o tema de transição energética. E eu vivia numa bolha, na verdade. Então, eu acredito, aqui a gente também está certamente numa bolha. Eu não preciso explicar para ninguém o que é sustentabilidade, a importância da sustentabilidade e de tudo isso. Mas o grande problema que eu senti falta, e aí o poder público, para mim poder público igual sociedade, é como a gente consegue levar esse tema para a sociedade. Como a gente consegue levar isso? Quando eu falo eu tenho 2 enteadas de 15 e 17 anos que estudam numa escola, digamos, privilegiada aqui. Quando eu falo com elas sobre o tema no meu tema, transição energética, ou quando falo com eles sobre o tema, talvez, de sustentabilidade, fica um grande vazio. Então, para mim, é uma preocupação. A gente tem que sair dessa bolha e levar esse tema para, digamos, o varejo. A gente tem que levar esse tema para que todo mundo, porque se eu falo comigo sobre, às vezes não falo comigo, mas se eu falo sobre transição energética, tudo bem, eu talvez não vou ser tão afetado mais, mas a geração que está crescendo agora, que está na escola, ela vai ser afetada. Essa geração vai ser bastante impactada pela mudança climática. Então a gente tem que se preocupar e levar esse assunto para a educação. Então ela começa desde o início. E você perguntou o que a gente está fazendo. Eu estou em contato com a SEDUC e também com algumas escolas para exatamente montar programas ou cursos sobre esse tema. A gente pode fazer isso, digamos, por enquanto extracurricular, mas para que possa depois vir, talvez, uma coisa que possa ser englobado dentro do currículo em geral. Mas é importante de fazer isso. Da nossa parte, enquanto Federação de Indústrias, né, a Firjan é a ponte entre o setor privado e o setor público. Então, há uma interação bastante aberta, né, bastante no dia a dia mesmo, cotidiano, entre a nossa instituição e o poder público. E a gente faz não só em relação à representação e defesa de interesses, que é o nosso dia a dia, mas a gente realiza também parcerias técnicas, como eu citei anteriormente, um dos cases da nossa publicação, que é o movimento Viva Água Baía de Guanabara, que é um movimento que foi criado pela Fundação Boticário, mas que tem como os parceiros iniciais, né, Firjan, INEA e CEAS. Então estamos nós 3 representando terceiro setor, setor privado e setor público juntos nesse movimento já há 4 anos. O próprio prêmio da Firjan, de sustentabilidade, a gente recebe cases e recebemos do poder público também, como o próprio POP, o Parque Orla Piratininga, que foi inspirado nos jardins filtrantes da L'Oréal, foi um vencedor do nosso prêmio, assim como a L'Oréal na edição anterior. Então a gente está bastante aberto a conhecer o que tem sido feito e divulgar também, jogar luz e trazer a exemplo da nossa publicação, o que a gente vem fazendo. Então, essa nossa parceria ela é bastante aberta. A gente vem contribuindo recentemente para o Marco Global da Biodiversidade através do plano estadual. Então, também mais uma abertura muito grande com as CEAS. E esse trabalho agora está sendo apresentado agora na COP Biodiversidade, na COP 16 em Cali. Enfim, então a gente tem uma abertura bastante fluida com o poder público e a Firjan é o local para isso, né? Então, a gente está de portas abertas para essa interação. Boa tarde, me chamo Jonathan Ferraz, do FI Group, e eu quero agradecer a vocês pelas informações que vocês trouxeram, por
riquíssimas informações em tão pouco tempo, dava para ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso. E eu fiquei com uma dúvida muito importante, que é o seguinte: vocês trouxeram dados e informações, o que embasa cada vez mais é essa questão do assunto da biodiversidade aqui, inclusive no Brasil, que, enfim, é extensa. E eu fiquei me perguntando assim, o que falta, o que vocês acham que falta para que o Brasil se torne referência nessa exploração da biodiversidade de forma sustentável, claro, e o que falta para que o Brasil se torne referência sobre a questão da bioeconomia? Porque quando vocês trouxeram alguns dados aí que o Brasil é 24 vezes maior do que a Alemanha, e eles produzem 19 vezes mais, eu não lembro exatamente o que, ou descarte, por exemplo, das sementes do açaí, a gente não explora a riqueza que tem, vocês trouxeram dados, eu fico muito com a ideia de que a gente tem o caminho, a gente tem a biodiversidade, a gente tem um produto, a gente tem todo o entendimento, eu sinto que falta algo, e eu não sei dizer o que é esse algo para que a gente se torne referência, já que no final das contas, creio eu que o Brasil é o maior exportador do mundo aí de certa biodiversidade, alimentos e tudo mais. Obrigado. Eu acho que falta conhecimento, né? Como eu falei para você, a gente não conhece, né? Na medida que a gente não conhece, a gente está falando da microbio-refinaria de cacau, normalmente a gente não sabe lá que tem aquela 15% de pectina na casca do cacau. Né? Hoje o Brasil, inclusive, é um dos maiores exportadores de pectina no mundo, né? Produzindo pectina a partir da casca de laranja e da casca do maracujá. Só que o cacau também tem pectina. Né? Então, por que não explorar isso? Né? Por que não explorar, quando a gente tem lá a própria semente do açaí, manose, que é um tipo de açúcar, e outros produtos que, inclusive, têm até potencial farmacêutico. Né? E por fim, até mesmo se você queimar e trabalhar a semente, você pode virar um biochar, que é um excelente fertilizante. Falta conhecimento, né? E falta, às vezes, vamos dizer assim, iniciativa de recursos e até promover para que esse pessoal possa, né, também fazer o seu próprio negócio. Né? Porque, na verdade, a gente termina focando muito naquilo que é a grande escala, muito naquilo que as empresas já estão consolidadas, os negócios estão consolidados. Nós precisamos trabalhar para esses outros pequenos negócios também. Mas não podemos esquecer o grande, tá? Porque o grande, no final, é que gera a riqueza que a gente tem aqui hoje. O Paulo me permite de ter uma opinião um pouco diferente. À vontade. Mas estamos aqui para discutir. É muito pertinente essa pergunta. E eu tenho uma opinião sobre isso que eu vou falar aqui, me permitem isso porque acho que como nascido na Alemanha, eu moro aqui há 13 anos, mas isso me permite talvez ter uma visão um pouco diferente. Eu acho que onde o Brasil peca é na comunicação, muito na comunicação. Quando você vai para a Alemanha ou para a Europa e você pergunta de onde vem o melhor café, a resposta, normalmente, vem da Colômbia. O Brasil é o maior exportador do café do mundo. Quando a gente pergunta na Europa de onde vem o melhor cacau, a resposta, normalmente, é do Equador. O Brasil é um dos maiores exportadores de cacau. Então, e aí a gente tem que se perguntar por que a gente tem isso. E aí tem uma questão, eu acho que a gente não comunica muito bem. E além disso, quando a gente entra nessa questão da biomassa, aproveitamento da biomassa, o que a gente escuta lá fora é automaticamente sempre essa questão da Amazônia. Então a gente precisa formar uma comunicação, uma estratégia de comunicação forte para explicar tudo o que a gente já está fazendo. Então, a gente, né? Então estou incluindo aqui no Brasil. Tudo que a gente está fazendo aqui de bem. As questões de sustentabilidade, as regras, licenças, certificações e tudo. Mas a gente não faz. A gente não faz isso. E a minha teoria, por que a gente não faz isso? Porque a gente gerou... o Brasil é um país... que tem
que tem vamos dizer assim, um problema, né? Mas ela sempre precisava gerenciar a abundância. Nós temos tudo aqui em abundância. Nós temos sol, nós temos água, nós temos tudo. Quando a gente olha para outros países, e vamos para esse olhar um pouco, deixar de lado um pouco os Estados Unidos, que é um caso à parte, mas se eu pego, por exemplo, um país como a Alemanha, ou um país como Singapura, que não... Vou usar o exemplo de Singapura, para nem sempre falar sobre a Alemanha, né? Mas Singapura é um país relativamente pequeno, vamos dizer, o tamanho do Grande Rio ou de São Paulo, talvez. Não tem recursos naturais nenhum, mas é um dos países mais ricos do mundo. Sabe o que eles fazem? Eles compram água bruta da Malásia, tratam a água e vendem para a Malásia, com ágio, obviamente. Mas, além disso, o que faz quando você tem falta de alguma coisa? Você gera criatividade. Nem por isso também a Alemanha também tem poucos recursos naturais, então, vamos dizer assim, falando um pouco sobre isso, mas os engenheiros, sim, são vistos como os melhores engenheiros do mundo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a falta gera criatividade, o excesso gera, vamos dizer assim, um pouco de laziness, né? Um pouco de... A gente está mais relaxado nisso. Porque a gente sempre acha, não tem tudo aqui, vem para cá. E o que a gente exporta, na verdade, a gente exporta simplesmente o país, o Brasil é conhecido como um país de exportação de commodities. A gente nem usa os recursos naturais que nós temos e transformam isso na própria riqueza. Não, a gente fala, não, vem para cá, você precisa minério de ferro? Eu te dou, eu vendo minério de ferro. Ah, você quer milho, você quer soja? Tá bom, eu te dou soja. Tem um ponto interessantíssimo que eu aprendi uma vez com um amigo meu e economista. Você sabe por que a China, que também tem muito espaço, ela compra soja do Brasil ao invés de plantar? Porque soja, para você plantar soja, você precisa muita água. E a China prefere plantar milho, que precisa menos água, do que plantar soja, para economizar os recursos de água. E a gente usa os nossos recursos de água para plantar soja, para ser o maior exportador de soja, e com isso, na verdade, a gente exporta água, a gente não exporta soja. Então, tudo isso que a gente tem que olhar um pouco, mas a gente tem que principalmente mudar a nossa linguagem, a nossa comunicação lá fora. Quando a gente fala sobre biomassa, aproveitamento de bioeconomia, que nós, sim, somos um potencial, nós temos um potencial de aproveitamento de biomassa sustentável, isso precisamos mostrar, e aí depois enfrentar, digamos, a comunicação com os outros países que têm medo desse gigante, o Brasil, que vai acontecer. Obrigado, Ansgar. E agora, para terminar, infelizmente, eu vou pedir então para a Lídia finalizar, né? Tá, porque já está nos cobrando o horário. Desculpa, falei demais. Não falou não. Eu vou aproveitar. Perfeito. Como o nosso tempo está esgotado, eu vou aproveitar para finalizar respondendo essa pergunta que eu achei muito interessante. Eu acho que são múltiplas as respostas, tá, para a sua pergunta. A gente poderia ficar aqui infinitamente discutindo. Porém, se eu pudesse dizer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que a gente está fazendo aqui agora, que é falar mais sobre isso. A gente precisa falar, a gente precisa abordar a temática. A gente não está reinventando a roda, a gente está falando de coisas que já existem, de abordagens, de trabalhos que já são realizados. A gente tem um medicamento, por exemplo, o Captopril, utilizado para controle de pressão, que é muito conhecido, mas quantas pessoas sabem que ele vem da peçonha da jararaca, que é uma espécie brasileira da Amazônia, do nosso bioma? Enfim, a gente está falando de cidades esponja, soluções baseadas na natureza. Nós tivemos a honra de trazer no nosso evento, ainda que online, o criador desse conceito, que é o Kong Jianyu, o chinês.
E ele humildemente se colocou, assim, claro, algumas pessoas entendem, algumas instituições entendem soluções baseadas na natureza como bioeconomia e outros não, depende da abordagem, da vertente, mas ele trouxe humildemente para a gente o seguinte: eu estou trazendo aqui um conhecimento milenar, eu não estou falando de inovação, eu não estou falando de novidade. Então eu acho que se a gente tivesse um caminho para seguir, o primeiro ponto, são múltiplos, né? São múltiplas as respostas, mas acho que o primeiro passo seria o que a gente faz aqui agora, que é falar sobre isso. Tá? Obrigada. Gente, muito obrigado. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos palestrantes e encerramos o painel. Muito obrigado.